Bom, gente, hoje com mais de 2 meses de programa, a gente preparou uma edição especial aqui do Falando em Marx, na qual estamos juntos, eu e Yuri Tonello, para debater com vocês a importância do tema do colonialismo e da questão negra para ninguém mais, ninguém menos que Karl Marx. Bom, você já deve ter ouvido falar que o Marx aceitou o colonialismo, que ele era eurocêntrico e talvez até que ele era racista. Então, vem com a gente para poder se desfazer dessas bobagens. Pois é, Letícia, Marx se dedicou a compreender sociedades muito diferentes do capitalismo europeu. Combinado com as batalhas pela emancipação internacional da classe trabalhadora, e como parte disso, o Marx dedicou entre 1850 e até o seu falecimento em 1883 as distintas lutas pela emancipação nacional em uma batalha frontal contra a escravização negra. E é nesse sentido que a gente quer mostrar que essa importância que ele deu foi fundamental desde a fundação do marxismo para se compreender a dinâmica, e a perspectiva da revolução encarada do ponto de vista internacional. Bom, gente, o Marx, ele estava bastante preocupado com problemas que vão muito além do que está acontecendo na política do velho continente, da Europa. E ele vai desenvolver reflexões sofisticadas sobre sociedades não ocidentais, como a China, a Índia, a Polônia, a Irlanda, compartilhando essas reflexões com o seu grande amigo revolucionário, Friedrich Engels. E na altura da Guerra Civil norte-americana, os dois vão dedicar páginas e páginas e esforços monumentais para articular classe e raça, enfatizando como fundamental a luta pelo fim da escravidão. Por sinal, é algo pouco conhecido o fato de que o apoio do movimento operário ao norte dos Estados Unidos foi um movimento político decisivo para a formação da Primeira Internacional e que foi fruto de bastante luta política desses dois revolucionários junto a alguns outros que viam com muita importância o apoio do movimento operário à luta contra a escravidão nos Estados Unidos. No final da vida, o Marx inclusive morou um período no norte da África, na Argélia, onde ele se dedicou ao estudo das sociedades camponesas, sociedades tradicionais. Inclusive, essas anotações ficaram conhecidas como uma espécie de caderno etnológico do Marx. E, além disso, ele pôde estudar também o desenvolvimento da sociedade, da revolução na Rússia, que, por sinal, era uma sociedade muito distante de ser imaginada como o centro do capitalismo. Os russos eram vistos pelas potências como povos semibárbaros, inclusive o Marx fez o estudo dessa sociedade. Nesse sentido, o que a gente quer mostrar é que, muito diferente da visão pós-moderna, decolonial, pós-colonial, de que o Marx tinha um pensamento eurocêntrico ou restrito à Europa, o que a gente quer evidenciar nesse vídeo é que essas reflexões do Marx sobre as outras sociedades, distintas sociedades no mundo inteiro, foram fundamentais para a reflexão marxista. Mais do que isso, foram essenciais para pensar a articulação entre a luta dos trabalhadores e as lutas camponesas e lutas de emancipação nacional como parte de entender a mecânica, o processo da Revolução Internacional em seu conjunto. É na década de 1850 que o Marx, como correspondente de um jornal democrata dos Estados Unidos, o The New York Tribune, ele vai escrever para esse jornal bastante sobre as sociedades não ocidentais. Então, boa parte do nosso vídeo vem dessa fonte. Na verdade, ele escreve sobre todas as partes do mundo, sobre a América Latina, Europa Central, Oriental também, como a Rússia. Vai escrever sobre a África, norte da África, sobre Índia, China. E para começar destacando que o Marx escreveu sobre o domínio imperialista na Índia e na China, a gente vai fazer um apanhado de alguns escritos sobre essa região. Nesse período, tanto a Índia quanto a China passaram por revoltas profundas com um forte sentimento anticolonial. O Marx e o Engels eles vão observar com atenção esse fenômeno e não só eles vão apoiar esses processos, como fazem da questão colonial um grande tema de embate contra os políticos burgueses na Inglaterra. Para o Marx e o Engels era fundamental combater o sentimento nacionalista e expansionista que a burguesia contaminava na classe trabalhadora. Em 1853, num texto chamado Os Futuros Resultados do Domínio Britânico na Índia, o Marx vai defender tanto a necessidade de que o movimento operário impusesse um fim à política colonial britânica, como também a possibilidade de uma libertação nacional na Índia.
Então ele vai dizer o seguinte: os indianos não colherão os frutos dos elementos da nova sociedade semeados aqui e ali entre eles pela burguesia inglesa, enquanto na própria Inglaterra as classes dominantes não tenham sido suplantadas pelo proletariado industrial, ou enquanto os próprios hindus não se tenham tornado suficientemente fortes para rejeitar definitivamente o jugo inglês. O interessante aqui é que a gente já vai ver que o Marx está bem distante daqueles que acusaram ele de um tipo de etnocentrismo, né? De uma perspectiva etnocêntrica, porque ele não está vendo positividades na cultura europeia, pelo contrário, né? Ele é bastante categórico em dizer que o colonialismo inglês implicava no barbarismo inerente da civilização burguesa. Né? Todas as violências praticadas contra a Índia, elas tinham uma autoria europeia, vai dizer o Marx, né? E de classe, que é a burguesia. E ele vai ser bastante elogioso nesses escritos às características da cultura hindu, se referindo a ela como grande e interessante país cujos nativos gentis chocaram os oficiais britânicos com sua bravura, cujo país foi a fonte de nossas línguas e nossas religiões, como o do alemão antigo no Jati e o tipo do grego antigo no Brahmani. O Jati é uma casta antiga, composta de camponeses com uma forte tradição marcial, que foi muito resistente a vários impérios, especialmente o mongol. Né? Então, um povo aí que tem uma história de luta nacional muito forte. O Marx ele considerava, portanto, né, o domínio britânico sobre a Índia de fato uma tragédia. Olha como ele fala. Não podem haver, porém, dúvidas de que o sofrimento infligido pela Inglaterra à Índia é de um tipo essencialmente diferente e infinitamente mais intenso do que aquele que a Índia sofreu antes. Provavelmente, o Marx está fazendo uma referência ao fato da Índia ter sido dominada em outros tempos por outros impérios, né, como o mongol. Ou seja, ele está justamente afirmando isso, né, que a colonização europeia talvez seja a mais brutal, que já se instalou nesse território. Tem uma coisa que é fantástica no pensamento do Marx, que é a sua capacidade de ligar o mais fino da reflexão teórica com o desenvolvimento complexo, real e vivo da luta de classes. E esses desenvolvimentos sempre alimentaram também a sua concepção e a sua teoria. É o que se expressa, por exemplo, na sua análise da rebelião Taiping na China ou da revolta dos cipaios na Índia, que enriqueceram o marxismo a partir do seu desenvolvimento. Entre 1850 e 1864, a China passou pela rebelião Taiping, que foi um processo bastante profundo de luta de classe nesse país. Apesar de ser um movimento um pouco confuso, com algumas ideias místicas, tradicionalistas, os rebeldes tinham alguns ideais igualitários, inclusive nas questões de gênero. Marx e o Engels perceberam que, inclusive, embora eles tivessem alguma cautela quando analisavam, até mesmo questionamentos à propriedade privada apareceram no interior do movimento. Em 1853, o Marx escreve um artigo espetacular chamado A Revolução na China e na Europa. E nesse artigo ele começa fazendo uma reflexão da dialética e pegando uma expressão que é os extremos se tocam. Não é uma expressão popular, mas que resumia bastante do pensamento dialético. E a partir disso, o Marx falava assim, olha que interessante, a Revolução na China, muito distante do continente europeu, pode exercer uma influência decisiva para a Revolução na Europa e no conjunto do mundo. Aí o Marx diz o seguinte, parece ser uma afirmação bastante estranha e bastante paradoxal que o próximo levante popular da Europa e seu próximo movimento em favor da liberdade provavelmente dependa mais do que agora do que está acontecendo no Império Celestial, o verdadeiro oposto da Europa, do que em qualquer outra causa política existente no mundo. Olha que interessante, depende mais do que agora, né, o que está acontecendo na China. Os britânicos demoraram 2 anos para conseguir abafar, né, reprimir o movimento. E o Marx, no primeiro momento, não compreendeu muito o movimento, tinha uma visão um pouco cética, mas como esse movimento foi durando ao longo do tempo, o Marx se contagiou com esse desenvolvimento, né? E o Marx denunciou, então, analisando esse movimento, a hipocrisia e o sensacionalismo da imprensa, né? Que falava contra a violência dos cipaios. Mas, ao mesmo tempo que falava isso, afirmava, né, defendia a violência contra-revolucionária, né, dos britânicos contra a população indiana. E o Marx foi denunciando, então, essa hipocrisia e mostrando que o problema que estava acontecendo na Índia era produto da violência colonial, né?
Era uma violência sistemática e não só no início do processo, mas que vinha se manifestando, inclusive nos últimos 10 anos. Aí eu trouxe uma citação para vocês que o Marx analisa esse processo, que ele diz o seguinte, ó: chegaram notícias em Pindi que 3 chefes nativos estavam tramando contra o governo britânico. Sir John Lawrence respondeu com uma mensagem ordenando um espião que participasse da reunião. Após o relatório do espião, Sir John enviou uma segunda mensagem: enforque-os. Os chefes foram enforcados. Um oficial no serviço civil de Alhambra escreve: temos o poder de vida e morte em nossas mãos e nos asseguramos que não pouparemos seu uso. Outra, do mesmo lugar: não passa um dia em que não enforcamos de 10 a 15 deles, não combatentes. Ou seja, o Marx aqui decifrou uma questão central da lógica colonial, né? A violência era tão generalizada contra aquela população que qualquer oficial poderia aplicar penas, né, como essas de enforcar pessoas que seriam repudiadas na Inglaterra, né? Agora, na Índia, para a lógica indiana, elas poderiam ser aplicadas. E o Marx nomeou essa violência como massacre sem propósito e canibalismo da contra-revolução. E ele percebeu a mesma coisa na Guerra do Ópio, quando a Inglaterra invadiu Cantão. Sobre esse processo, né, ele foi estendendo essa crítica a outras nações capitalistas. Ele disse assim: as nações civilizadas do mundo irão aprovar este modo de invadir um país pacífico, sem prévia declaração de guerra, por uma suposta infração de um código fantasioso da etiqueta diplomática. Então, o Marx, no seu jeito ácido, né, fazendo a crítica ao conjunto das nações que vão aprovar, né, essas invasões. Nesses casos, o Marx está claramente falando, o barbarismo, né, está no dito mundo civilizado, né, que promove esse tipo de guerra. E o Marx foi além pensando essa questão. É bem conhecida uma passagem dele que diz que a burguesia gera os seus próprios coveiros, né, construindo as suas fábricas no seu capitalismo industrial e depois do desenvolvimento do capitalismo financeiro, ela produz uma massa de trabalhadores, né, com uma desigualdade cada vez maior, como a gente está vendo agora. E ele pensou essa questão do ponto de vista do colonialismo também, né? Ele chega a desenvolver assim, ó: o progresso do colonialismo produzia seus coveiros. Segundo ele, né, o Marx, há algo de retribuição na história humana. E é uma regra que seus instrumentos sejam forjados não pelos ofendidos, mas pelo próprio ofensor. Ou seja, nesse caso, os próprios colonialistas, com a sua opressão, iam conformando aquela massa com aquele ódio do colonialismo e que iam se voltar, como se voltaram, né, contra essa opressão. É mais ou menos nesse período que o Marx está escrevendo nada mais nada menos que os Grundrisse. E ele está trocando uma série de cartas com o Engels e ele escreve aí uma definição muito forte, né? Que é, nessa carta é que a Índia agora é o nosso maior aliado. Isso é impressionante para a gente pensar a revolução, né? De certa forma, uma paulada nessa ideia pós-moderna de que o Marx estava olhando para o proletariado inglês, né? O que a gente está mostrando aqui é que, muito distante disso, o Marx estava acompanhando os distintos movimentos revolucionários no mundo, a ponto de chegar a falar que a China por um lado ou a Índia por outro era uma chave da revolução internacional. Bom, e outro tema que o Marx e o Engels dedicaram muita atenção foi a Guerra Civil Norte-Americana, que mostra como o Marx estava pensando de forma bastante radical o mundo para além da Europa, né? Então a gente passou aqui nesse vídeo por vários lugares que receberam esse pensamento do Marx. E a questão racial e a abolição da escravidão foram um tema bastante forte na mente desse intelectual revolucionário. E para ele não se tratava do desenvolvimento de um capitalismo igual ao europeu, né? Não era esse o programa do Marx para lá. Mas a possibilidade de que esses eventos inflamassem e fortalecessem os operários europeus e as suas revoluções e atiçassem uma aliança intercontinental, transatlântica, que também fizesse com que o fortalecimento dessa luta se desse pelo apoio internacional dos trabalhadores na Europa, né? Aquela ideia maravilhosa, trabalhadores do mundo univos, né? Desde a luta contra a escravidão ele já tinha essa lógica e colocava a luta contra a escravidão como parte das demandas internacionais da classe trabalhadora, né? Para o Marx, a Guerra Civil nos Estados Unidos de 1861 a 1865 foi uma das principais batalhas pela emancipação humana do século XIX. Essa é a definição que ele faz, tá?
Isso porque ela mobilizou trabalhadores brancos nos Estados Unidos e na Europa, especialmente na Inglaterra, na França, a se posicionarem contra a escravidão. Não foi só isso, né? Em 1867, no prefácio do Capital, ele afirma que a Guerra Civil era uma antecipação das revoluções socialistas por vir, né? Justamente pelo envolvimento dessa massa que é projetada à luta de classes no combate à opressão, né? Para o Marx, o apoio à causa da libertação era um teste de fogo para a esquerda europeia. E é muito interessante ver que desde o século XIX, o internacionalismo é uma questão central, né, que separa os revolucionários dos reformistas, né? Então, os reformistas eles estão na Europa nesse momento criticando Marx por estar tão concentrado na Índia ou na China ou nos Estados Unidos. O Marx está falando, não, é uma tarefa decisiva do movimento operário europeu se posicionar contra a escravidão, porque não é possível que os trabalhadores sejam livres enquanto existem uma parcela deles que está sendo escravizado. Ele fala isso de uma forma mais bonita, daqui a pouco eu vou ler. O Marx ele também foi crítico, junto a outros abolicionistas radicais, das vacilações do Abraham Lincoln, né? É importante lembrar que a escravidão nos Estados Unidos só foi legalmente abolida em 1865, né? Então a gente já está tratando aí do finzinho da Guerra Civil Norte-Americana, né? Então o Lincoln ele só inclui no programa a questão da abolição 2 anos depois do início da guerra, né, em 1963, e ele coloca de uma forma que o próprio resultado da guerra poderia permitir uma revogação desse programa, né? Ainda assim, era uma inflexão na política da União na guerra relacionada à ação dos próprios escravizados, né? A chamada Proclamação Provisória de Emancipação do Lincoln, ela foi recusada por alas moderadas e pela ala conservadora dos republicanos que defendiam uma linha de negociação, né, com os confederados que inclusive garantisse que eles pudessem seguir escravizando. Bom, essa inflexão, ela estava relacionada a 2 medidas, né, que tem a ver aí com a situação da guerra. A aprovação pelo Congresso da segunda lei de confisco, que permitia a libertação dos escravos pertencentes a confederados, e a sanção da nova lei de milícias, que eliminou a estipulação em vigor desde 1792, segundo a qual apenas homens brancos podiam se alistar, né? Então, essas 2 medidas elas estavam legalizando uma prática em expansão durante a guerra, que milhares de escravizados fugitivos das fazendas do sul se juntavam ao campo de batalha, né? E como consequência, 200 mil negros foram alistados no exército e na marinha da União. Esse processo enfraqueceu a máquina de guerra dos confederados, né? Porque a proibição de fazer parte da guerra no sul e a promessa de, ao participar da guerra, poder se libertar no norte, fez com que esse êxodo migrante, né, em fuga, se projetasse ao norte e fortalecesse não só materialmente, mas também moralmente esse exército, né? Imagina um exército com 200 mil soldados que participam da guerra pela sua liberdade. Então foi nesse período da Guerra Civil que começou a surgir na Europa um movimento radical de apoio à União. Olha que interessante, o Marx e o Engels eles confiaram nesse movimento para desenvolver a Associação Internacional de Trabalhadores, né, a AIT. Para o Marx, a Guerra Civil devia ser conduzida de forma revolucionária. Mas um ponto muito importante para ele estava no posicionamento do movimento operário na Europa, né? Na Inglaterra, a burguesia fazia uma campanha muito forte contra o norte, né, se apoiando justamente no sul como um projeto de capitalismo que dava mais condições para que a Inglaterra pudesse seguir espoliando, né, essa economia, e culpava os trabalhadores da União e os lutadores da União, né, no norte, pela perda dos empregos na Inglaterra, né, devido ao impacto da guerra nos negócios ingleses, e especialmente na escassez de algodão para a indústria têxtil, né, que era uma das grandes indústrias da época. A importância do movimento de apoio na Inglaterra, ao norte, ao abolicionismo contra o sul escravista, para a fundação da Primeira Internacional em 1864, é algo que nem sempre é muito discutido e é um debate muito importante, né? Parte do que compõe o pensamento do Marx é o sentido estratégico, tático e político dessa unidade, né? E que depois, obviamente, né, vai
criando os contornos e os fios de continuidade para os novos debates que a gente pode fazer no nosso tempo, né? Sobre a questão da unidade, da frente única, do internacionalismo e entre outros debates estratégicos tão importantes. Mas quando a AIT surgiu, tanto na Inglaterra do Palmerston quanto na França do Luiz Bonaparte, existia interesse em intervir na guerra e tendiam mais, né, ao apoio ao Sul, bastante por se adaptar, né, a essa consciência média de trabalhadores que querem, nacionalistas, né, que querem que a sua nação vença, né, então significava ir contra justamente a lógica do desenvolvimento nacional, né, que no caso de um país como a Inglaterra ou de um país como a França, significa justamente se opor ao apoio ou a existência pacífica com uma burguesia que é imperialista, né, que domina outros povos. Bom, os trabalhadores eles se opuseram bastante fortemente a essa possibilidade, criando um grande movimento e bem forte. O Marx ele se envolve muito com os ativistas que tinham organizado o encontro pró-União, né, durante a Guerra Civil, e eles foram os protagonistas justamente da Primeira Internacional. E no discurso inaugural da AIT, fundada em 28 de setembro de 64 em Londres, o Marx considerou o apoio operário ao Norte decisivo. Olha o que ele vai falar. Não foi a sabedoria das classes dominantes, mas a heróica resistência ao seu delírio criminoso por parte das classes trabalhadoras da Inglaterra que salvou o ocidente da Europa de mergulhar de cabeça em uma cruzada infame pela perpetuação da escravidão do outro lado do Atlântico. Vocês estão arrepiados? Eu tô. Bom, sabe aquele papo que você já ouviu na escola, que a burguesia britânica estava interessada em acabar com a escravidão porque era bom para os negócios, né? E aí fez um monte de ações. Gente, isso é tudo balela, tá? Balela. A escravidão acabou graças à luta dos próprios escravizados na Revolução Haitiana, né? Que é um ponto de inflexão histórico muito importante, para marcar as páginas, né, da luta pela abolição do trabalho escravo, o papel das massas negras na Guerra Civil norte-americana e a solidariedade dos operários de raças não negras em vários outros países do planeta, tá? A gente tentar imaginar que talvez nesse momento, em 1864, tenha acontecido um Black Lives Matter do século XIX a nível internacional. Uma onda de luta negra que marca a consciência da classe trabalhadora a nível internacional. Muito bonito, realmente. Eu queria ter visto isso, pessoalmente. A gente pode ler o Marx ao invés de ver. Então não é por acaso, gente, que nas regras provisórias da Internacional, os trabalhadores vão definir que, aspas, todos os indivíduos e sociedades que aderissem a ela deveriam regular sua conduta em relação ao outro e em relação a todas as pessoas, sem importar a cor, o credo ou a nacionalidade. Existe um evento na AIT que é muito interessante sobre a importância que foi dada à questão colonial e ao internacionalismo. Em certa ocasião, né, uma sociedade de trabalhadores da Índia tinha pedido adesão à AIT. O Marx foi contundente naquele momento em exigir que a organização provasse que tinha trabalhadores indianos e não apenas europeus. Olha esse Marx, hein, gente? E essa passagem extremamente dialética também se relaciona com um outro evento que o Marx e Engels analisaram, a gente vai destacar aqui, que foi a sua posição sobre a Irlanda, né, que era um país colonizado pela Inglaterra até o começo do século XX. Os textos do Marx sobre a Irlanda, particularmente os de 1870, na década de 70, foram muito influentes, né, na reflexão de conjunto no marxismo sobre o problema da emancipação nacional. Inclusive, um autor como Kevin Anderson, né, no seu livro Marx nas Margens, destaca muito a influência que esses textos tiveram na geração, na virada do século XX, né? Bastaria a gente dizer, para a gente pensar isso, que o próprio Lenin, quando estava escrevendo sobre o processo de autodeterminação das nações e sua reflexão do imperialismo, se voltou para esses textos do Marx sobre a Irlanda, para a gente ver a força desses textos, né? E os trabalhadores irlandeses eram uma peça-chave para compreender ali a dinâmica do proletariado no Reino Unido, né? A influência mútua que tinha entre esses trabalhadores.
E o Marx e o Engels, sobretudo, né, talvez um dos textos assim, que já primeiro aborda essa questão do proletariado irlandês é o do Engels, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. E o Engels tem uma passagem, inclusive, conhecida, em que ele diz assim, né, falando da força desse proletariado, que era muito oprimido, né, mas enxergando a força dele, o Engels fala assim, me dê 200 mil operários irlandeses e eu derrubo a monarquia inglesa. Era para mostrar, né, como esse proletariado era forte e aguerrido. Gente, aqui cabe um parênteses também sobre a AIT, né? Se fala muito sobre os conflitos entre o Bakunin e o Marx na Primeira Internacional, mas se negligencia bastante o fato de que um dos pontos chaves dessa polêmica tinha a ver com o apoio dado pelo Marx à libertação irlandesa e à oposição anarquista a essa articulação entre libertação nacional e luta operária na Inglaterra. O Bakunin, ele critica o Conselho Geral porque a posição do Conselho em defesa da independência da Irlanda soava estranha para ele. Então, uma crítica muito parecida com o que os prudonistas tinham feito devido ao apoio da Internacional à emancipação polonesa, né? Os anarquistas rejeitavam com desconfiança qualquer ação política dos trabalhadores de candidatura a cargos públicos, exigências aos governos. Então, portanto, eles acusavam o apoio à emancipação irlandesa como um desvio que tentava melhorar os governos capitalistas e não um triunfo imediato dos trabalhadores contra o capital, né? Como se essas coisas não tivessem imbricadas, né? Como a gente discutiu no episódio 11, né, do programa Falando em Marx, da ideia da teoria da revolução permanente do Trotsky, né? Ou seja, as lutas democráticas, elas estão conectadas com a luta pela revolução, né? Então não se separam, né, esses processos de mobilização. E na polêmica contra o Bakunin, o que o Marx desenvolveu de forma bastante brilhante foi a relação entre esses dois processos, justamente, né, mostrando como vai tendo um fio de continuidade desse pensamento que vai se desenvolvendo, se aprimorando e ganhando ilustrações da própria realidade da luta de classes através dos processos evolucionários do século XX, né? Então, que parte disso é o que justamente significa, né, a teoria da revolução permanente. Então, Marx ele vai afirmar, né, que a Irlanda é o baluarte do latifúndio inglês. Se ele caísse na Irlanda, cairia também na Inglaterra. Olha que interessante, né? O Marx ele concebia que a queda da aristocracia inglesa na Irlanda entranhava como consequência inevitável a sua queda também na Inglaterra. Né? Com isso, se criariam as condições prévias de uma revolução proletária na Inglaterra, segundo Marx, aspas, sem falar já do caráter mais apaixonado e mais revolucionário dos irlandeses em comparação com os ingleses, né? Uma prova dessa confiança que o Marx tinha nos povos oprimidos. O Marx ele percebia que o nacionalismo de um povo oprimido na luta contra o latifúndio tornava esse povo mais colérico, mais raivoso e mais revolucionário também contra a Inglaterra, né, potencialmente. Como o latifúndio era mantido pelo exército inglês, uma vitória na Irlanda significaria, sim, um impulso a uma luta revolucionária do proletariado inglês. O segundo argumento do Marx era o de que a burguesia inglesa teria dividido o proletariado britânico e irlandês com o nacionalismo chauvinista na Inglaterra, né? Então, o trabalhador, o que significa chauvinismo, né? Significa essa ideia de que o trabalhador nativo é superior, melhor, tem que ter direito a melhores empregos. A gente tá vendo isso pra caralho aí, por todos os lados, né? Então, o Marx, ele não via essa divisão como algo natural, né? Ou seja, ele não achava que não era possível dar um combate, pelo contrário, era aí que entrava o papel político da AIT lutando contra essa divisão e fazendo propaganda, teoria, debates de formação e experiências práticas e apoios ativos e etc., que permitissem criar uma associação profunda entre esses trabalhadores, né? Lutar pela emancipação irlandesa era uma forma de unir os trabalhadores também na Inglaterra, né? Então, ele vai dizer o seguinte: acelerar a revolução social na Inglaterra é o objetivo mais importante da Associação Internacional dos Trabalhadores. O único meio de fazer isso é tornar a Irlanda independente. Tá chocado? É, portanto, tarefa da Internacional
colocar em primeiro plano o conflito entre a Inglaterra e a Irlanda e cerrar fileiras publicamente com a Irlanda. A tarefa especial do Conselho Central em Londres é despertar a consciência da classe trabalhadora inglesa para a noção de que, para eles, a emancipação nacional da Irlanda não é uma questão de justiça abstrata ou de um sentimento humanitário, mas a primeira condição da sua própria emancipação social. Gente, a gente trouxe aqui alguns temas, né, particularmente a questão indiana, chinesa, dos Estados Unidos, da Irlanda, para a gente compreender então o pensamento do Marx, o desenvolvimento da luta, né, contra o imperialismo e o colonialismo, que é o principal que a gente queria desenvolver aqui, é muito distante, né, de uma ideia de que o Marx só olhava para o proletariado inglês ou alemão, enfim. E esse desenvolvimento, a gente escolheu alguns temas, outros a gente não abordou tanto, né? Poderia abordar mais a relação com o campesinato, poderia abordar a partir da Comuna de Paris, por exemplo, poderíamos abordar o caso da Rússia, né? Que acho que é um tema que vale bastante a pena a gente pegar em outros programas, como a comuna agrária poderia levar à revolução, e o Marx terminou a vida estudando, os seus cadernos etnográficos, né, que a gente falou, no caso da Argélia. Enfim, o Marx tem reflexões sobre distintos lugares do mundo, mas a gente trouxe alguns exemplos aqui para ilustrar no nosso programa. Fundamental para a gente foi, então, compreender essa articulação, né, entre a luta contra o colonialismo, as lutas de emancipação nacional de sociedades oprimidas e a Revolução Proletária, né? Esse incrível e rico processo no pensamento do Marx, que foi tão desenvolvido por outros autores depois, como Lenin, a Rosa, o Trotsky e tantos outros autores no século XX, e que são fundamentais para a gente pensar essa articulação, né? Colocando a classe operária em nível internacional, na ofensiva, contra as distintas formas de opressão e buscando uma sociedade, portanto, emancipada que vá para além dos limites do capitalismo. Bom, gente, esse é o Marx anticolonial e antirracista que a gente revisitou nesse programa de hoje. Daria para ir por mais, cada um dos temas vale um episódio específico, eu adoro falar isso para dar trabalho para os nossos roteiristas, parabéns a todos eles. Esse programa foi um programa elaborado com muitas mãos, muitas reflexões, e a gente está com muito orgulho do que a gente apresentou para vocês. E para fechar com muito orgulho mesmo, eu vou dizer para vocês a frase que eu prometi ler ao pé da letra, exatamente como Marx escreve. E todo esse envolvimento do Marx na luta contra o racismo e contra a escravidão foi fundamental na construção de uma máxima que aparece em 1867 em O Capital, onde ele diz: o trabalho de pele branca não pode se emancipar, onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. Karl Marx, O Capital, livro 1, página 372. Nos vemos no próximo programa. Não deixe de curtir, de compartilhar. Vai aí, em 3, 2, 1, clica curtir, curtiu, é isso aí, até a próxima, valeu!